Olha de novo e voltamos com ele, rapaziada. Nosso mano protagonista do Isekai de Bingolim. Pera aí, falei errado, pô, né? Isso aí não. Isso não é ideia não, boy. Já esqueça não, hein? Já vai deixando o like aí, comentando pra nós e vira mesmo no canal, pô. Eu quero dinheiro, preciso de dinheiro. E eu tô comendo rato. Indo pro que interessa. Desgraça. Já começa com o nosso protagonista reclamando que tá muito cansado. O sol pra ele tá quase cegando a tua vista. O chão de sempre, sempre o mesmo caminho, todo local aonde ele vai. Mas como assim? Ele até se pergunta se o chão teve tão perto assim dele. Mas não, na realidade, nosso protagonista já tava quase caindo ao chão, desmaiando ali, pois estava cansado dessa situação. Esse é o nosso protagonista, todo arrebentado, com sono, cheio de orelha. King Ki-wan tem 27 anos. O coitado completou 3 anos de horas extras em uma empresa negra. O trabalho não parecia ter fim. Nosso protagonista levava sempre sermão dos maiores que era ele, cara. E ele sempre obedecia, era óbvio, né? Até porque não queria perder o emprego. E depois de anos à base de energéticos para poder passar as noites acordados para poder terminar seu trabalho, seu corpo já estava além do seu limite. E ele mesmo diz ali que já se passaram 3 anos desde que ele começou a pensar que morreria a qualquer instante. E no meio daquilo, enquanto as pessoas estavam saindo correndo porque eles estavam assustadas, nosso protagonista não tinha visto, porque naquele exato momento, uma roda já estava à sua frente, quebrando uma passagem ali. E o nosso protagonista não estava entendendo, as pessoas estavam dizendo pra sair, mas ele se perguntava do porquê tá todo mundo gritando, ele não tinha nem olhado pra sua frente. Entretanto, o que tava na sua frente era o caminhão Chan, que já mandaria direto pro Isekai, né? Quando o nosso protagonista tinha percebido que o caminhão Chan tava bem na sua frente, já era tarde demais. Seus dias de trabalho, os dias levando bronca, acabaram. Naquele exato momento, sua bolsa foi jogada a um lado, ele foi jogado a um outro, pensando que será que a sua vida vai acabar ou será que a sua companhia vai reembolsar ele por tudo isso que aconteceu. Ele acabou morto em um acidente que envolvia um caminhão que atravessou a faixa de pedestre, caminhão Chan, e foi o que ele tinha pensado. Na verdade, o que aconteceu foi outra coisa. Quando finalmente ele havia acordado, pessoas estavam dizendo à sua volta que ele acordou. Sim, ele acordou. Esse poder realmente funciona. Ele tem o poder de um dragão. Nosso prota não tava entendendo nada, porque estavam dizendo que tinha o poder do dragão, dizendo que ele nem tem isso. E naquele exato momento, quando ele parou pra se deparar, pra dar uma olhada, eles perguntavam onde estava. Isso não parece um hospital, ou qual ele deveria estar. Mas na realidade, era um Isekai, outro mundo. Mas como assim? Ele até chegou a pensar que todo aquele local, enquanto ele olhava em volta, que aquilo provavelmente deveria um set de gravação, deveria ser uma pegadinha, uma collab com youtubers, sabe? Até porque o cenário tava muito parecido com o de medieval, magia e o que você só vê em quadrinhos. Mas uma pessoa já diz ali que essa, sem dúvida, é a energia do dragão. E ela já vai apresentando nosso protagonista dizendo bem-vindo ao seu país dos dragões, soltem a sua bandeira que deveria ser louvada. E ainda de cima ela diz ali ao senhor meio dragão, chamando o nosso protagonista de King Ki-wan, que ela é a rainha de Solten, chamada Bear. Enquanto o nosso prota ficava encucado com uma energia mágica embaixo aos seus pés, ela ficava dizendo que concede a ele o posto de comandante dos cavaleiros. Ele não tava entendendo nada. Como assim, meio dragão, comandar os cavaleiros? Por que ele teria que comandar cavaleiros? Ele nem sabe o que significa isso. Até se pergunta o que seria isso e do que ela tava falando. Tudo que tava em volta dele, ele não tava entendendo. Quando ainda era um estudante, ele pensava nesses quadrinhos assim, que poderia ser real, sabe? Mas ele pensa um pouco mais enquanto olhava a sua mão, um dragão. Não é como se ele estivesse sentindo algo diferente, ele tivesse transformado em um dragão e criado asa nas costas e saísse voando. Ele não é um dragão. Pelo menos isso já é um ponto positivo, né? Até que no meio daquilo, alguém chama a atenção da sua majestade Bear. Uma garota vai dizendo ali que deveria pedir perdão, mas definitivamente elas detectaram a energia de dragão no nosso protagonista. Entretanto, ela chega até a comentar que a energia do nosso protagonista é bem fraquinha, pô. É em torno de 3% do seu corpo, é quase nada. E naquela hora, enquanto ela puxava a energia do dragão pra ter uma certeza maior, ela sai dizendo ali que está concentrada apenas em um órgão dele. E ele fica tipo, como assim concentrado apenas em um lugar? Dito isso, nosso protagonista já tava andando pro outro lado, junto com a Bear ali. Então ele perguntava a ela, sua majestade, de acordo com o que ela diz, aquele lugar é outro mundo, beleza. E sempre teve energia dracônica no seu corpo, mas ela nunca despertou no seu mundo real. Enquanto ele ficava andando e perguntando a ela. Então, agora, ele foi atingido por um caminhão Chan, que levou ele pro Isekai e ele tem poder. Sem contar também que ele fica bastante cocado com a cara dele de peixe morto, até porque ele tá tão cansado que o moleque não dorme. Ele diz que teletransportar ele pra lá só poder mostrar que ele tem um poder. É isso que ela quer dizer? Enquanto observava e estava à sua frente, ela dizia que era exatamente isso. E muito obrigado por ser tão compreensível, apesar dele não ter entendido nada, né? Isso porque ele ficava pensando que isso poderia ser algum tipo de sonho e que faria sentido, já que ele tá dormindo bem pouco ultimamente. Podia ser uma alucinação, sabe? Tá vendo vulto, vai saber. Enquanto ele ficava pensando que isso tudo era apenas um pesadelo e observava a Bear à sua frente,
repente, ele acabou observando demais e ficou até corado, né? E pensando ali que ela não é um pesadelo, né? É uma pessoa real. Mas aí, em meio àquilo, uma pessoa do nada chega metendo logo a espada no pescoço do nosso protagonista, chamando a atenção dele. E essa que por sua vez era uma elfa perguntando o que o nosso protagonista estava observando na Bear, sua majestade. Entretanto, ele dizia que não era nada em particular e tentava dizer também pra ela que não era o que ela tava pensando, enquanto metia logo a espada no pescoço do prota. E no meio daquilo, a Bear logo vai colocar a mão à sua frente e perguntando a elfa do que tá acontecendo, por que Erdella está fazendo isso? Erdella, que no caso seria o nome da elfa ali. Essa elfa maldita, enquanto fica pensando no nosso protagonista, odeia ela descaradamente. Só de ver pra cara dela eu perceber que odeia o nosso prota. Tanto que naquele exato momento ele olha pro nosso protagonista com um olhar de nojo, dizendo a minha rainha, que aquele desgraçado do nosso protagonista que acompanhava tem olhado ela todo esse tempo de uma forma muito estranha. E não, o Bear não pode acreditar nisso. Será que ela realmente tá falando a verdade? Nosso protagonista fica bastante com medo e alerta. Espera. Calma. Andei muito ocupado ultimamente, eu não tive tempo nem de conseguir fazer qualquer coisa. Por favor, não corta eu não. E naquele exato momento, rapidamente, logo a Bear vai entrando na frente da elfa Ardella, dizendo ali que já chega. Ela deveria parar com isso, abaixar sua espada agora. E que aquele homem é um meio dragão e seus poderes estão concentrados em toda parte do seu corpo. Na verdade, em um ponto específico. Entretanto, Ardella dizendo à sua rainha que não, na verdade não é o que ela está imaginando. Esse imprestável é um meio dragão, isso é ridículo. Enquanto observava também com um olhar de nojo e expressão, dizendo que ao seu ver, ele é apenas um sem vergonha qualquer, que acabou indo pro seu mundo de uma forma muito estranha. E ainda mais se aproximando aos protagonistas, ele bravo com ela já, porque desencosta miserável. Ela dizia que não é verdade, é impossível que alguém como você seja um meio dragão. Nosso prota só pensa que é claro, né? Ele não é dragão e não vai sair voando. E ela ficava olhando um cara de nojo, a expressão dela ali. Ele ficava pensando que essa elfa é linda, muito bonita, mas ela é insuportável. O jeito dela não dá nem pra ficar perto dela, até o jeito dela de falar e olhar as pessoas. E no meio daquilo, rapidamente Bear entra no meio dizendo a Erdella que deveria parar. E logo diz ali que ela deveria deixar o nosso protagonista conversar com a Bear, até porque ela deveria conversar com ele sobre assuntos principais e importantes. E também pede como não sua majestade e também como a sua rainha. Pede a Erdella pra não fazer o que ela tá fazendo agora e deixar o nosso protagonista em paz. O prota não entende nada e a Erdella sempre vai ter que obedecer, né? Dizendo que tá bem. E dito isso, eles foram para um outro canto ali. Um local muito belo, bonito, até demais. Nosso protagonista admirou tanto aquele mundo que ele nem chegou a acreditar que realmente era um mundo de fantasia. Belo, ao nível que ele nem poderia acreditar. Provavelmente ele tá ficando louco, é um sonho. No meio daquilo, o nível tava tão além que até uma garota meio bicho serviu o chá para ele, dizendo que aqui está o seu chá, mestre. E ele ficou tipo, caramba, ela realmente existe. E observava ela atentamente ali que isso realmente não deveria ser um sonho. Como que não consegue ser um sonho? Não tem como nem acreditar, né, cara? Pois a bicho tem rabo, ela tem rabinho. Mas enfim, né? Logo ele virando seu rosto pra outro lado, enquanto a Bear ficava dizendo que foi muito agitado e que ele deveria ter esperado sobre isso. Entretanto, ela vai dizendo a ele que deveria deixar que se represente a ele. Sim, ela é a rainha de Solten e a Santa Dragão de Bear, assim também chamada. E ainda por cima, ela logo perguntava a ele se ele se lembra do que havia te dito lá no salão do banquete. Até que ele chegou lá e ficou bastante cocado. Nosso protagonista dizia a ela que sim, algo sobre cavaleiro comandante. Isso do nada que ela lançou no vento, ele não entendeu. E ela diz que é exatamente isso, que se trata de uma antiga tradição de Solten, que o meio dragão assuma o cargo de cavaleiro comandante e proteger aquele país. Nosso prota rapidamente olha pra baixo assim, suado, pensando que, se você tá dizendo isso, né? Mas ele fala que nesse mundo de fantasia e secai, sei lá como é que ela chama aquele mundo, ele diz que ele não sabe se consegue acreditar que realmente seja real. Porque, cara, tá muito estranho ali. Isso porque ele tá com tanto sono que poderia ser o sono dele que tá fazendo inventar essas coisas. E ainda mais, ele dá uma olhada pro lado, tem uma coisa que ele tá muito preocupado também. Sim, a elfa que tava ali apenas o observando com a vontade de cortar o pescoço dele fora, filho. Parece que nem todos consideram que o nosso protagonista é realmente bem-vindo lá. Dito isso, a Bear vai dizendo ali que a Erdella deveria se desculpar por ela, porque ela é um pouco restringida a certos forasteiros que acabam chegando ali. Ela é uma amiga de infância dela e ex-cavaleira acomodante também. E dito aquilo, enquanto observava o nosso protagonista, ela diz que normalmente a Erdella não age assim, sabe? Ela é uma pessoa carinhosa, pode acreditar em mim, mas ela perde a racionalidade quando se trata de alguém que envolva do lado de fora. Se é que você entende. Nosso protagonista observa assim de canto, olha para a Erdella, não acredita, até porque o jeito dela não é normal, mas vamos considerar, né? Mas indo direto pro assunto principal, ele diz que pode mesmo chamar ele de meio dragão, até porque disse mesmo a conjuradora de magia que ele tinha apenas 3% de conjuração de magia, não sei o que ela falou. Ela diz que sim, e isso o que importa é que ele
tem sangue de dragão correndo em suas veias, então a porcentagem não é tão importante assim. Oxi. Na memória ele fica meio que encucado e pergunta ela, como assim? Como que conseguiram detectar isso em mim? Não é como se eu sentisse alguma diferença no meu corpo com essa magia que estão dizendo. Mas aí, toda envergonhada, a Bear dizia ali que no caso do nosso protagonista, é um pouquinho diferente, se é que dá pra entender. E a semi-humana que tava ali do lado ali, ela disse que ajudaria o nosso protagonista a detectar o seu poder. Ele não entendia, como assim ajudar-me a detectar o seu poder? E ainda por cima ela dava com licença ao nosso protagonista que ela vai mexer ali, então tipo, deixa ela fazer o seu trabalho e ele fica quieto. Ele não tava entendendo nada, né? Até porque ele tava considerando que aquele mundo realmente não era real, apenas observar de cima pensando o que ela vai fazer. E na realidade, quando ela realmente abre a sua camiseta, vemos que ele tem um símbolo de dragão bem na sua barriga ali, mais ou menos um nível abaixo da sua barriga tem um símbolo do dragão, então de fato ele é. Uma coisa que ele ficou bastante cocado e não entendeu do porquê ele tinha aquela tatuagem ali, ele nunca tinha visto aquela coisa lá, apareceu do nada. E dito aquilo, enquanto o Bear ficava bastante cocado e vendo a situação ali, não poderia acreditar, pois a meio-humana ali dizia que sim, não há sombra de dúvidas que realmente o nosso protagonista é um meio dragão. Nossa, isso deixou ela bastante impressionada. Tá, mas o nosso protagonista vai lá e diz a Bear mais ou menos o seguinte, espera, então quer dizer que essa tatuagem minúscula lá, debaixo do nível da minha barriga, prova que sou um meio dragão? Essa coisa inútil. E bom, diz ali que já houveram muitas fraudes que chegaram alegando ser usando aquela magia lá e que teria o símbolo do dragão e fez só uma tatuagem aleatória. Entretanto, o Bear dizia que eles têm os seus métodos, então pode ter certeza que realmente o nosso protagonista é o meio dragão. Como santa, ela tem os seus métodos poder garantir que isso seja verdade. Aquele símbolo abaixo do nível da barriga realmente mostra que ele é um meio dragão. E dizendo ela também que então ele não deveria se preocupar e que ele deveria assumir a sua posição como cavaleiro comandante. Mas calma, espera, calma. Ele disse pra esperar um pouco, calma, foi muito largo, não dá. Inculcado com isso, ele tentava dizer a ela que então automaticamente ele precisa assumir essa posição de comandante de cavaleiro, sei lá do que ela tá falando. Isso não é um sonho, não? E daí, ele disse que ele não é como se ele tivesse também aceitado a situação, ele não vai aceitar isso. E aí ela dá a moeda pra ele meio que tipo, é seu dever fazer, você vai acertar e pronto, acabou. Depois disso, logo, eles deveriam dormir, né? E a elfa logo dizia ele que ele deveria usar aquele quarto de agora em diante, e que ele veio ele amanhã, então ele deveria descansar um pouco. Por outro lado, nosso protagonista já estava lá dentro do seu quarto, já era noite já, ele já estava cansado, e quando ficava pensando o que foi isso, cara? De onde que veio todo esse papo de secar e poder, símbolo do dragão? E realmente ele se pergunta se estão mesmo tentando forçar ele a um trabalho complicado desses pra cima dele. Ele acabou de morrer, ele tem que trabalhar ainda sendo um real cavaleiro do sei lá do que? Nem pensar, ele cogita em nem aceitar isso. Sem contar também que quando observar essa tatuagem é um pouco mais abaixo do nível da sua barriga, ele diz que essa tatuagem não tem sentido. Sem contar também que com uma tatuagem, ele diz que nunca mais será mais capaz de entrar em um banho público. Até porque não pode entrar com tatuagem em banho público. E diz também a Ardella que ela acha sobre isso, sabe? Mas a Ardella que tava lá do lado lá dizia ao nosso protagonista de olho fechado que não deveria chamar ela pelo seu nome tão casualmente. Ela apenas está ali pelo pedido da sua rainha. Então esquece a casualidade. O nosso prota, enquanto observava, ficava dizendo ela ali que ela não entende o porquê que ele se nega a aceitar a sua posição. E o nosso prota disse que ela é bem fria dizendo isso. E que não seria melhor pra ela se ele não aceitasse, até porque a cara dela mostra que ele não deveria aceitar. E que assim ela pode manter a sua posição também. Mas enquanto ela abria um olho meio que de canto ali e observava, vou falar nada. Isso porque ela vai dizendo ali, e dizendo ele também, que ela acha que ele ainda não entendeu um pouco da situação. Solten sempre foi protegida por um meio dragão como cavaleiro comandante, e o nosso protagonista apenas ouvia. Ela ficava dizendo que mais nenhum deles tiveram essa chance ao longo do século, e eles também não tiveram esse tipo de pessoa, e que graças a isso a sua posição como nação tem entrado em declínio, e que agora eles estão sob constante pressão de seus vizinhos, que literalmente estão querendo invadir o seu país. E contando ao nosso protagonista também que até mesmo a sua própria nobreza, sim, a Bear, tentou usar esse fato para destruir a Bear. Então, se o nosso protagonista realmente for uma fraude ou recusar a posição que ele tá lhe dando agora, a nobreza certamente vai arranjar um jeito de fazer ela abdicar o trono. Ou seja, a Bear vai perder a posição dela. Sem contar também que a Elfa vai dizendo ali a ele que, bem, de qualquer forma, ela vai dar o seu jeito de proteger a Bear. Então não importa se o nosso prota for aceitar ou não. E ele ficava apenas observando, e ela continuava dizendo que não é como se ela dissesse que seria bem melhor se ele pudesse continuar como cavaleiro comandante ao invés de emprestar a poça não sei o que. E ele ficava tipo, cara, ela fala demais, velho. Sem contar que ela pegou pesado, hein?
Enquanto o nosso prota fica imaginando como seria a situação se realmente ele é um meio dragão e ele não tem escolha além de aceitar essa posição. Tipo, do nada chega alguém falando que deveria aceitar e toma aqui, você é meio dragão. Não dá, você não entende a situação. E pensando nisso bastante cucado, enquanto virava pra sua direita, ele só queria ter um descanso na sua vida, só pós-vida. Nem morrendo o cara pode ficar em paz. Mas que seja, ele só decide que vai dormir, pois ele tá muito cansado. Então ele vai acordar dia seguinte e amanhã ele vê o que vai fazer. E no meio daquilo, enquanto nosso protagonista já estava deitado e quase pegando ao sono, ou então já tava no quente sono, alguém abriu sua porta completamente do nada. E essa pessoa quebrou essa porta, rapidamente foi fechando ela de volta. Nosso protagonista estava dormindo ali, virava ao canto, virava ao outro, sentia essa luz na sua cara, incomodando. Por quê? Mas no meio daquilo, do nada, alguém foi pra cima dele e ele acordou assustado ali, porque quem era que acordou ele do nada? E essa que por sua vez já estava ali por cima dele dizendo que como assim? Quem que é essa acima de mim? Era Erdela. E ele perguntava o que ela tava fazendo, mas ela apenas queria comprovar uma coisa. Se não for mesmo um meio dragão, ela diz que vai fazer pecadinho dele. Mas como assim? Esse assunto já não tinha acabado? E enquanto ela ficava dizendo também que a Berry estaria em sérios problemas se o nosso protagonista real não for um meio dragão, ela observava de cima dizendo que é uma desgraça, que alguém como uma identidade ainda seja incerto. E ela ficava dizendo, nosso prota ficava olhando pra cara dela sem entender nada, e ela dizia também que esteja sendo cogitada para a posição de cavaleiro comandante. Ele ficou tipo, amiga, só sai de cima de mim, tu fala que tu vai falar depois. Sem contar o que isso tem a ver com ele. Mas aí, ela logo mostra o símbolo de dragão para ele, dizendo que ela não está ali para determinar se ele é um meio dragão ou não, e sim que ela vai sentenciar ele na hora correta, na hora. Nosso protagonista fica bastante com medo. Isso porque ela diz que vai checar se realmente ele é um meio dragão. Se não for, ele será cortado ao meio. E no meio daquilo, nosso protagonista iria dando desculpa pra ela, porque ela chegou do nada assim no quarto e que ele não vai conseguir mostrar que ele tem o poder do meio dragão. Mas meu amigo, na hora ela pergunta se por acaso ele tá dando desculpas pra ela. E na mesma hora, ela já saca a sua espada ali lendária e diz que vai cortar ele no meio, com a espada apontada bem na cara do nosso protagonista. Ela diz que se ele não conseguir aguentar, ele realmente vai ser morto, porque assim ele será considerado um humano normal e não um meio dragão. Mas como assim? Ele olhava pra espada, olhava pra ela e perguntava, espera, calma. Pergunta se ela não tá exagerando com a situação. Não tem sentido, o cara acabou de chegar, ela entrou enquanto ele tava dormindo e agora quer dizer sobre dragão e não sei o que. Mas aí ela observava dizendo que então, ele admite que é uma fraude, ele vai desistir a partir daqui. Ela literalmente tá forçando o nosso protagonista a admitir que ele é totalmente uma fraude, então vazar de lá, na força, na base da força. O que significa que ele não vai ter escolha não se ela cortar ele ou desistir. E no meio daquilo, nosso protagonista percebe que tem uma garrafa de vidro bem ao seu lado e ficava chamando a atenção dela bem devagar, sabe? Dizendo que como assim uma fraude, do que ela tá falando, até porque se ele fala que é uma fraude, ela corta ele na hora. Então ele tem que arrumar um jeito de sair de lá. E na mesma hora que ele foi tacar o vaso ali de vidro bem na cara da elfa, é claro que ela tinha o troco na manga e quebrou com apenas uma espadada dela. A parte boa de tudo isso é que pelo menos algo aconteceu. As pessoas que estavam lá fora estavam se perguntando que barulho era esse. O estrondo aconteceu de um vidro quebrando, mas eles estavam preocupados onde era esse barulho. E ela ficava falando pro nosso protagonista que isso é uma brincadeira estúpida. Na próxima oportunidade, pode ter certeza que ela vai arrancar a cabeça do nosso protagonista fora. E meu amigo, quando ele escuta que ela vai arrancar a cabeça dele fora, o medo do maluco tá aqui já, né? Até porque essa mina é psicopata. E dito aquilo, as duas empregadas que estavam lá fora escutaram o barulho e entraram lá dentro perguntando se o nosso protagonista estava bem. E elas acharam estranho, porque ele levantava dizendo que foi mal, ele não queria fazer barulho e que ele deve ter desbarrado em um vaso ali e deve ter caído no chão um monte de vidro. Era como se realmente nada tivesse acontecido, né? Até porque a maldita elfa saiu. Por outro lado, ele olhava ao canto ali e ficava pensando que se isso durasse mais um pouquinho, podia ter certeza que a elfa cortaria ele no meio. Entretanto, a elfa que tava lá no quarto e não tava mais até agora, foi porque ela pulou pela janela, que ninguém sabe como que ela conseguiu escapar de lá pela janela e não se marcou, mas ela sumiu. E ele pensando que aquilo não parecia real, cara. Tudo isso não parece ser verdade. Mas dito aquilo, o dia seguinte já havia se chegado. E lá na capital, nosso protagonista já estava sendo ensinado por outras pessoas dizendo que agora, camaradas, por favor não fujam do seu treinamento e por favor treine. Nosso protagonista apenas pensava que ele não conseguiu dormir direito a noite toda. Culpa disso, adivinha? Foi literalmente da elfa, né? Que acabou fazendo tudo aquilo com ele ficou com sono até agora. E ainda por cima, adivinha quem é que tá dando aula pra ele? Sim, elfa, dizendo a todos ali que sabe que houveram rumores sobre a aparição de um meio dragão. Mas diz ela que não há nada confirmado. Então não dê atenção para isso e continue o seu treinamento. O prota só ficava pensando que tudo é por culpa dessa elfa desgraçada, né? Que ele não conseguiu dormir. Mas enfim. Indo direto ao
ponto, ele observava todo mundo ali bonitinho, com os trajes, a roupa e tudo pra poder treinar. Ele ficava pensando que depois de ter feito aquilo, ela ainda quer que ele participe do treino de manhã. Que lógica é essa? Outros figurantes que estavam do seu lado ali fazendo um treinamento se perguntavam se realmente o nosso protagonista era um meio dragão. E a conversa ia um pouco mais além, enquanto o figurante de trás ficava dizendo ao outro que deve ser verdade, até porque ele ouviu dos magos da corte que falaram sobre isso ser verdade. E o outro dizia que então Soten finalmente vai ter o seu dragão cavaleiro comandante novamente. E o nosso protagonista, que não tava prestando atenção nisso, na mesma hora veio uma espadada de lá pra cá da elfa que pegou bem do lado dele, chacando na parede. E onde ela ficava dizendo que ele deveria se ligar e literalmente ia prestar atenção na aula. E o BO foi quando ele prestou atenção na espada que tinha voado bem do seu lado. Ele nem viu que a espada tava do lado dele, depois que ele assustou com um barulho. Meu amigo, hein? Enquanto ela chegava lá pra tirar sua espada que tinha ficado na parede, literalmente quebrado a parede com apenas uma espadada dela, ela dizia que não tinha prestado atenção que o nosso protagonista estava lá atrás. Até pediu um perdão pra ele, dizendo que ela não tinha visto ele lá atrás. Com uma cara de psicopata, ela disse que a espada escapou da mão dela, cara. Ela não queria meter a espadada no nosso protagonista. Mas sem querer, pô. Enquanto o Proto só ficava pensando que isso de novo não, cara. Pelo amor de Deus. E ela ficava dizendo ali que mais essa área é a área de duelo. Então ele deveria estar em guarda pra poder tomar cuidado com as coisas que podem voar na sua cabeça. Vai que uma hora voa uma espada na sua cabeça e corta a cabeça dele fora. Imagina se esse acidente trágico acontece e o nosso protagonista fica morto ali. Se ele acabar se machucando, vai ser mais uma culpa de qualquer outra pessoa por aí. É triste. Meu amigo, na mesma hora o nosso protagonista fica ligado, porque, cara, ele tá com raiva. Ela dizia que ele era uma fraude e ele ficava muito nervoso com isso, ao ponto de querer arrebentar ela na porrada. E nessa hora, nosso protagonista encarou ela em contra-resposta. Olhou a elfa de cima, dizendo a Erdela: muito obrigado pelo aviso, senhorita. Eu vou tomar mais cuidado a partir de agora. E também, a sua espada deve ter escapado da sua mão. Então provavelmente você não queria me acertar, não é verdade? E ela apenas ficava observando, ele ficava dizendo a ela que ele acha que ele já estava mesmo pensando em se aposentar. E não é apenas por causa dele, e sim a senhorita cavaleira comandante ali está enchendo o saco dele ao ponto de ele querer parar. E meu amigo, na mesma hora, ela ficou tão nervosa que enfiou um socaço bem na barriga do protagonista, que ele sentiu assim cheio, ao ponto dele ter quase cuspido um pouquinho ali, ó. Ele que já tava caído no chão, ela com um soco apontado já na tua mão ali, dizendo ao nosso protagonista que ela acha que ele não entendeu a situação. Antes da Bear, a sua rainha, conduzir oficialmente a cerimônia, ele continua sendo o Zé Ninguém, o que significa que ela pode bater, espancar e ensinar ele da forma que ela quiser. Enquanto ele ficava com a mão na barriga sentindo muita dor, ela continuava dizendo que se ele quiser provar que é um meio dragão com as suas habilidades, ela vai tratar ele como se fosse um respeitado, mas ele tem que pegar e fazer o trem direito. Ou seja, pega aquela espada que ela colocou bem à sua frente e deseja desafiar ela. Meu amigo, né? Nosso protagonista naquela hora só se lembra da vida de merda que ele tinha, daqueles dias infernais que ele ficava trabalhando e seu patrão apenas dizendo que há muitas pessoas dispostas a trabalhar como você e não sei o que. E o nosso protagonista apenas castando papel no chão, pensando que esse cara é um desgraçado, que não respeitava as outras pessoas que estavam abaixo. E não importava quem seja, homem, mulher, se fosse o superior, eles ficavam dizendo do porquê que ele sempre fica quieto, aceitando tudo. Tem que se lascar mesmo. E meu amigo, nessa hora o nosso protagonista abre a sua boca pensando que não tem problema ficar nervoso vez ou outra. Então ele terá que enfrentar isso. Isso acabou lembrando ele de algo desagradável. E é claro que ele terá que fazer alguma coisa. E ele já vai aproximar na sua mão a espada que ela tinha lascado no chão, dizendo que ele não sabe o do porquê que ela não deixa ele em paz. Mas ele realmente vai ter que falar uma coisa pra ela. Vai pra casa do caramba, sua elfa. Meu amigo, né? Melhor provocação que teve, não teve. Até porque ela pegou e retirou sua espada dizendo que é ele. Ah, esse sim é o espírito de luta. Esse é o espírito que eu quero. Na mesma hora, ela tirou sua espada rapidamente, olhando com uma cara seriamente ao nosso protagonista, dizendo que ele deveria morrer agora. Prepare-se, que agora a porradaria de verdade vai começar. Nosso prota, por outro lado, já iria sacando a sua espada também, mostrando suado, mas pensando que se ferre, né? Porque ele vai dar um jeito nisso aqui. Mesmo que ele morra, ele vai mostrar que não vai ficar mais pra baixo. E se ele é meio um dragão realmente, ele vai ter alguma vantagem, vai ter um poderzinho a mais ali. Só que, meu amigo, naquela hora que ele foi tentar sacar a espada, a mesma espada que a elfa atacou no chão e enfiou nele, ele não conseguiu tirar a espada do chão. Tava parecendo a espada do rei Arthur. Isso porque ele não tinha força ao ponto de sacar a espada que tava presa no chão. Ele ficava só pensando que essa espada foi enfincada ali com tanta força ao ponto dele não conseguir puxar. Mas aí naquele exato momento que ele iria perder a cabeça, a Bear acabou entrando na frente e perguntando
perguntando o que a Erdela pensa que está fazendo. A espadada iria pegar bem na cara da Bear, né? Entretanto, Erdela parou, até porque a Bear estava na frente ali dizendo que ela deveria parar com aquilo. E rapidamente ela já vai parando ali. Essa elfa é realmente meio doidinha, né? Dito isso, por outro lado, nosso protagonista já estava junto com a Bear ali. E ela diz que deve ter sido péssimo, já que ele deve ter sido muito pengado pela nossa querida elfa lá. Mas enfim, trocando de assunto, ela pergunta se por acaso nosso protagonista tá bem, né? Com a mão no seu rosto, ele iria dizendo ali que tirando só o fato de que a elfa queria arrancar a cabeça dele, graças a Bear, ele tá bem, né? Dizendo a nossa rainha também, ao nosso protagonista, que ela deveria ter prestado mais atenção nele. Até porque as pessoas realmente não acreditariam se ele chegasse do nada e falasse que, eu sou um meio dragão aqui, ó, sou o cara que vai ser o salvador. Mas aí ela vai e pergunta como ambos acabaram duelando. E o nosso prota tenta explicar a ela a situação e o do porquê aquilo tudo havia acontecido. Ele diz simplesmente a ela que ele não conseguiu conter o seu ódio. Até porque, cara, a Erdela é muito chata, ela fica provocando ele a um ponto de dar vontade de cair na porrada. Mesmo ele não tendo força pra fazer isso, né? Não conseguiu nem tirar a espada do chão. E a Bear ficava dizendo ele que a Erdela deve ter ficado pegando no pé dele desde ontem, né? E por esse motivo ele acabou sendo imprudente esse ponto. Tem que contar também que ela conta uma história da Erdela, filho, dizendo que Erdela é conhecida como a maior espadachim da corte oriental. Ela é incomparável quando se trata de força bruta. Força bruta, meu amigo, é com ela mesmo. Mesmo que o nosso protagonista seja um meio dragão, não tem como ele vencer a Erdela. Tá fora de cogitação. E normalmente a Erdela, ela costuma ser um pouco mais madura, mas as suspeitas dela do nosso protagonista ser uma fraude acaba acontecendo isso, né? Ela acaba ficando nervosa com ele. Lembrando nisso, nosso protagonista que, então é por isso que ela é psicopata, né? Faz sentido agora. Mas ainda assim, ele não consegue dizer que ela realmente é madura, porque pelo amor de Deus, ele diz que ela é uma louca do caramba. Sem contar também que a própria Bear, a nossa rainha, diz a ele que provavelmente a Erdela só vai sossegar quando a cerimônia ser feita. O que significa, quando nosso protagonista realmente ser considerado um meio dragão, ela vai parar. Provavelmente vai parar. Dizendo Bear também que provavelmente não até ele se tornar o cavaleiro do comandante oficialmente, mas ainda assim, mesmo que se ele torne o cavaleiro comandante, ela não vai considerar ele digno. Até porque ele chegou do nada, sabe? E nosso protagonista dizia ela, quer dizer então que ela pode continuar mesmo depois da cerimônia. Meu amigo, nosso prota tá com medo. A Bear vai até se desculpando com o nosso protagonista, dizendo que ela vai tentar falar sobre isso com a nossa elfa, mas ele diz que relaxa, ele só precisa fazer uma coisa. Isso porque rapidamente ele vai mostrando todo sorridente, levantando suas mãos, dizendo que fazer com que ela aceite que ele é um meio dragão, isso é fácil. Isso é um fardo que ele precisa carregar. Então ele vai resolver. Ele vai resolver isso com a Erdela. Ele mesmo vai resolver. Não precisa se preocupar tanto. Na mesma hora, a nossa rainha ficou bastante elogiada, dizendo que o nosso protagonista realmente é um meio dragão digno de ser um meio dragão. Ele vai resolver o problema. E que ela vai organizar a janta e que ele pode ficar tranquilo que nenhum problema vai acontecer a partir daí. E meu amigo, só prestem atenção no que o nosso protagonista vai fazer. Ele se levanta ali, passando em direção ao outro lado, dizendo a Bear que ele vai esperar uma oportunidade certa. A Bear não entendeu nada. Enquanto observava, ele dizia que só precisa mostrar quem é que manda a partir de agora. Beleza, né? Ele vai fazer isso. Na mesma hora, o nosso protagonista estava com a cara muito cansada. Queria dormir. Mas ele vai continuar com as coisas e fazer ela da forma correta. E adivinha só, nosso protagonista vai até ali, vê uma garrafa cheia de água. Pega essa garrafa que tava ali em cima. Mas é claro que ele não tá muito preocupado. Até porque ele já tinha morrido uma vez, então ele não tá preocupado. A Erdela, que tava lá paralisada, ensinando os outros figurantes a como se tornar um meio dragão. Ele chegou por trás da Erdela, cara, dizendo licença, levantando a garrafa de água, ou sei lá o que é que seja que tenha lá dentro, despejando em cima da cabeça da Erdela, dizendo que ela deveria lutar com ele. É claro que o nosso prota já sabe que ele não pode mais voltar atrás depois do que ele já fez aqui, né? Então, ou seja, se a Erdela decidir acabar com a vida dele, já era. Na mesma hora, os figurantes olhavam de longe pensando que o protagonista estava louco. E a elfa dizia ao nosso protagonista que ela deixou ele sair vivo só por causa da Bear. O que ele pensa que tá fazendo agora? Cara, a Bear que tava lá por outro lado pensando que se isso continuar, o nosso protagonista vai morrer, né? Provavelmente. Enquanto olhava a cara do nosso protagonista, a Erdela iria dizendo ali que eles deveriam deixar as coisas claras, de quem realmente tá no topo. Mas né, nosso protagonista diz a ela que quem está no topo é ele. É claro que ele diz também que ela ainda assim assusta o nosso protagonista um pouco, né? Mas ele quer mostrar que ele tem alguma vantagem. Mas mesmo assim ele sabe que não tem vantagem. Ou seja, ele vai perder. Isso é o que deixa a Erdela mais nervosa, dizendo que vai acabar com ele dessa vez e que ele pode ter certeza
certeza disso. Entretanto, dessa vez as coisas seriam um pouco diferentes. Já tinha anoitecido e estava lá no quarto do nosso protagonista. Ela não estava entendendo o que estava acontecendo, até porque ela que estava lá dentro, ele colocou ela contra a parede e dizia a ela que dessa vez ele estava planejando outra coisa. O duelo deles não será na base da espada. E dizendo ela que isso não é óbvio que ele tá fazendo, né? Como que ela esperava que ele realmente fosse vencer ela na base da espada. Ele não é burro, ele precisa ser racional ali. Ele sabe que não consegue vencê-la na espada. Entretanto, ela observava e perguntava se por acaso ele tava ficando maluco. Ele não consegue vencer ela em nada. Acha que por acaso ele pode vencer ela só porque ela é uma mulher e por acaso não tá com sua espada? Enquanto ela ficava dizendo que apenas com as suas mãos poderia derrotar o nosso protagonista, ela não pôde acreditar. Ele realmente iria fazer isso. Entretanto, ele olhou sorridentemente com a sua cara dizendo a ele, enquanto ria de si, dizendo que ele realmente irá fazer isso. Ele tá doido pra perder, não é verdade? Na mesma hora, o nosso protagonista ficou com medo, porque quando ele viu a cara dela e ela ficava dizendo que se ele conseguir realmente fazer, ele já tava pensando que talvez ele poderia perder, né? E amor, isso porque a elfa tinha uma coisa que nem mesmo ele esperava. A nossa elfa, Erdela, tinha um escudo de mana élfico de alto nível, coisa que não é qualquer um que tem. Enquanto ele observava ela ficava dizendo que não importa quem seja, nenhum esfarrapado, principalmente o nosso protagonista, não conseguirá tocar nela. E o nosso prota, enquanto dava uma risadinha bastante suado, ela observava e perguntava se por acaso ele tá ficando assustado com a situação, mas ele não tá assustado. Então tá bom. Ela observava de cima dizendo que ele pode vir pra cima então, se ele conseguir de fato. Depois de tudo, nosso protagonista obviamente tinha ganhado. E mais um dia sim havia se chegado. Por outro lado, duas funcionárias que estavam ali paralisadas ficavam pensando que ela ficou sabendo sobre o que aconteceu ontem. Sim, nosso protagonista venceu Erdela. O meio dragão do nosso protagonista mostrou quem é que manda. Erdela, que por outro lado estava caminhando até ali até o então, ficavam dizendo às duas empregadas que sim, dizem que ouviram alguns gritos muito estranhos ontem à noite, que a Erdela perdeu. Mas como que a senhorita Erdela poderia ter perdido? E naquele exato momento, Erdela, que tinha acabado de chegar, chegou na frente das duas ali e elas paralisaram. O medo já tava ali na hora, né? Ficaram quietas e apenas deram passagem para a Erdela, deixando ela passar, pois ela é bastante respeitada, apesar de ter perdido pro nosso prota, né? Mas as mulheres continuavam falando ali por trás dela que era impossível a Erdela ter perdido pra ele. E dito aquilo, Erdela ficava frustrada, bastante nervosa com a situação. Ela dizia que isso é tão vergonhoso e não queria ter perdido para o nosso protagonista, mas perdeu feio e bonito também. E ela até chega a se lembrar que naquela noite, enquanto nosso protagonista iria saindo pegando a sua espada dizendo que tinha vencido dessa vez, ele dizia a ela com a espada na sua mão que ela pode ser maior espadachim do Oriente, só que ele é o chefe desse Oriente inteiro. Então, Erdela, ele diz a ela enquanto observava de lado que ela deveria se tratar de se comportar direitinho a partir de agora. Agora sim o prota botou moral. E ela não teve outra escolha a não ser aceitar isso do nosso protagonista. Não tinha mais nada o que fazer. Ela se sentia envergonhada por um humano e que isso não poderia acontecer. Mas aí já estávamos em outro lugar, né? Isso porque naquele exato momento a Bera estava conversando com o nosso protagonista. E enquanto ambos ficavam ali e o protagonista tomando o seu chá, a Herda, que chegou ali com o braço cruzado dizendo que ela disse que ela tem nenhuma intenção de ensinar esgrima ao nosso protagonista. Como assim? A Ber só tá perguntando se ela pode ensinar. E a Ber dizia a Herda que, pô, nós nem fizemos a cerimônia ainda, então ela poderia ensinar o nosso protagonista, que ele não sabe o máximo, sem contar que ela confia muito mais na Erdela do que em qualquer outra pessoa. Mas a Erdela apenas observar com a cara de deboche pro nosso protagonista, não é nenhum meio dragão. Se fosse um meio dragão, ela poderia ensinar, mas ele não é meio dragão. Ela não consegue admitir isso, cara. E ainda por cima, o nosso protagonista ficava tomando o seu cafezinho ali, com a boca toda babada ali, dizendo ela que ela não deseja estar em uma relação do ensino do nosso protagonista. Ou seja, ela não quer ensinar ele. Mas aí ele começava a rir da cara dela, enquanto colocava o seu copo em cima mesmo, dizendo que se ela recusasse tão diretamente, então na verdade ele não quer. Entretanto, ele vai se aproximando cada vez mais, dizendo ela que pelo que parece, ela aceita que ele é um meio dragão, mas não quer lhe ensinar, não é verdade? Até porque ela perdeu pra ele. E a Ber fica meio que inculcada com isso, e o nosso protagonista diz a Ber também ali que, bom, que o trabalho daquele dia não foi tão em vão assim, né? Mas como assim o trabalho daquele dia? Mas aí, logo a Ber chega a entender e coloca as duas mãos cruzadas ali, dizendo que eles deveriam ter conversado sobre a situação daquele dia. Então realmente a Erdela deve ter acreditado que o nosso protagonista de fato
combater o meio dragão. E também dizendo a Erdela ali, que ela reconheceu ele como meio dragão e que a cerimônia pode acontecer agora tranquilo. No meio daquilo, a Bera até chegou a perguntar a Erdela o que havia acontecido pra ela conseguir aceitar o nosso protagonista. Mas rapidamente a Erdela levantando a mão dizendo que não, isso é... Calma, não consigo falar. Ela perdeu tão feio pro nosso protagonista que ela não conseguiu nem dizer o que realmente havia acontecido aquele dia, o que a fez pensar que o nosso protagonista realmente pode ser o meio dragão. Ela ficou tão envergonhada naquela hora pra dizer o que havia acontecido que ela pegou e já foi saindo ali dizendo que ela tem que sair, que tá de saída e que vai embora e tá de saída, e o nosso prota fica só, né, vai sair. E assim, ela já iria saindo, dizendo a Bera Erdela que eles têm estado muito estranhos recentemente. Mas será que ela tá estranha? Por que será, né? Mas definitivamente, né, o nosso prota só pensava que ela foi envergonhada, então por esse motivo que ela não quer falar nada. Mas enfim, nosso prota olhava a Ber dizendo a ela que aprender a esgrima. Vamos voltar pra esse assunto principal que a gente precisa realmente discutir. A Ber colocava a mão em seu rosto enquanto o prota dizia que pensava que a posição de cavaleiro comandante era bem simbólica. Sim, a Ber diz a ele que é verdade. Ela pensou que realmente precisaria de pelo menos um treinamento, mas como assim precisa de um treinamento? Pois é, dizendo a Ber ali enquanto observava o cenário, que Sultan historicamente teve muitos altos e baixos com as nações de meio humana, Uther e Scully. E por causa de um golpe recente, o líder deles mudou, mas tem regras diplomáticas naquilo. Nosso protagonista ficava pensando ali com a mão no seu lado da cabeça que é mesmo, mas por que a esgrima seria necessária para poder diplomaticar com outra pessoa? Diplomacia? Bom, a Ber tentava explicar que a diplomacia, que era o diálogo que eles deveriam fazer, é um pouco diferente. Isso porque essa diplomacia, que é apenas uma diplomacia, não tem porrada, não, com certeza não, ela diz que envolve duelo entre os guerreiros representantes de ambas as nações. Na mesma hora, o nosso protagonista deu um socadão na mesa então ela mentiu pra ele? Calma. A Ber vai dizendo com os braços cruzados que sim, calma. Erdela tem ocupado esse papel até o momento, mas por causa do boato de que o meio dragão apareceu e derrotou Erdela, o nosso protagonista vai ter que fazer o trabalho. Ele vai ter que participar, não tem o que dizer. O que significa que o nosso protagonista, depois de ter feito o que fez, vai ter que ser obrigado a fazer os duelos a partir desse momento. Ele até chegou a perguntar se ocorreram mortes por causa desse duelo e, cara, é até difícil dizer, porque quem morre no duelo não dá nem pra saber quem morreu, porque as brigas são tão intensas que as pessoas não saem quase inteira. E meu amigo, depois de ser nosso protagonista, ele saiu da sala da Ber todo capengado e bastante reluzente. E por outro lado, a Erdela ficava andando ali e ele ficava pensando que ela definitivamente tem formas muito fortes de conseguir combater essas outras pessoas. Mas ela não quer ensinar ele, ela simplesmente não quer mostrar como fazer. E o nosso prota rapidamente foi atrás da Erdela, colocando a mão no seu ombro, chamando a atenção dela, o que ela ficou até meio assustada. Ele tava correndo atrás dela e bastante cafungado depois de ter corrido só um pouquinho e tava cansado, ela perguntava o que ele queria dessa vez. Entretanto, ele ia dizendo ao ponto, dizendo que isso é um pouco estranho de dizer agora, mas ele precisa falar isso com ela. Perguntando se por acaso o que ela havia dito antes que não faria, no caso ensinar ele a como realmente lutar, ela poderia reconsiderar isso e ensinar ele realmente. Erdela observava de cima bastante ignorante, dizendo que ele quer aprender com ela, ainda mais dizendo que ela não é muito mais fraca que ele. Nosso protagonista só pensava depois do que ela tinha dito que ela realmente tá muito brava com ele e que ele não precisa convencê-la, realmente vai descobrir de qualquer forma como fazer pra sobreviver, mas calma, ele precisa do treinamento dela. E dizendo ela que ele escutou da Ber sobre o duelo. Opa, calma lá. Ele soube que isso tem a ver com as nações e a honra dessa nação. E o nosso protagonista já passando a mão na sua cabeça, tentando botar marra na cara dela, dizendo ali que ele não pode ficar parado depois de escutar isso. Nosso prota apenas ficava pensando ainda por cima que ele pode morrer se ele fizer isso. Imagina a Erdela tentando ensinar ele a treinar. Ela vai aproveitar pra cortar a cabeça do nosso protagonista fora. Mas isso deixou ela um pouco encucada e prestou até atenção no nosso protagonista pra ouvir o que ele tem a dizer. E ela dizia em contra-resposta, enquanto ele ficava bastante assustado, que ele é um estrangeiro, mas já que ele tem um senso de pertencimento àquele local, o local onde ele tá agora é Sultan, ele realmente quer aprender esgrima. E isso deixou ela até com um olhar sorridente, dizendo ao nosso protagonista que ele quer aprender a honra de Sultan. Isso é muito admirável. Ele diz que é sério, ele quer aprender e começa a rir junto com ela também, né, achando que era tudo brincadeira. Mas meu amigo, na hora, ela vai puxando a sua espada, dizendo que se ele está pensando na honra de Sultan, ela vai matar ele agora mesmo, antes dele sujar o seu nome. Opa, mas calma lá, ele tá pensando na honra do país, por que ela quer cortar a cabeça dele fora? E o nível foi tão insano que, meu amigo, ela olhou ele tenerosamente ali, dizendo que por que ela perderia os
seu tempo ensinando o nosso protagonista a duelar. Sem contar também que ela sai lhe dizendo que ser um meio dragão e acabar se tornando o cavaleiro são coisas muito diferentes. E não compara uma coisa com outra. Sem contar também que quando observava alguns figurantes lá embaixo treinando, ela dizia que um cavaleiro e sua esgrima são uma honra daquele país. Coisa que nenhuma outra pessoa de fora entenderia. E basicamente ela diz que conceder o título de cavaleiro a um estrangeiro como ele é uma grande desonra. Coisa que realmente não vale a pena. E bom, né? Ela vai dizendo mais calmamente ali que não é um grande problema se ele morrer naquele duelo, sabe? Até porque ela vai se livrar dele de forma fácil. Eu já tava pensando que ela faria isso, né? Enquanto dizia ela também que eles vão cuidar da sua honra e ele pode morrer em paz, sabendo disso. Caramba, obrigado, hein? Ela não vai ensinar ele, mas vai deixar ele morrer. E nosso prota, enquanto observava, só entendia que ela realmente era chata. Pelo amor de Deus. Porém, o nosso protagonista teve que apelar. Quando ela deu uma olhada e perguntava o que ele tava fazendo, ele teve que ir direto ao outro ponto. Enquanto colava cada vez mais ao ouvido dela, dizendo ele que ela tá deixando ele triste em ouvir isso. Por que ela não quer ensinar ele? É só uma esgrima porcaria, pô. Erdela ficou tão abismada que tava tremendo até mesmo as pernas, meu amigo. Dizendo ao nosso protagonista que ela fica falando sobre honra dos cavaleiros e tudo mais. Meu amigo, bem dizer a verdade, nosso protagonista tá cagando e andando pra isso. Ele só vai fazer o básico pra não morrer. E ainda por cima, ela ficava dizendo ao nosso protagonista que ele deveria parar com o que ele tá fazendo agora, porque tem muita gente lá em volta e se alguém ver, vai dar problema. Mas ele dizia que ela não vai ensinar ele, tem que ensinar, é o acordo. Sem contar também que ele observava ela dizendo que ele também tá muito desesperado, se é que ela sabe disso. Ele não quer morrer de novo, pela segunda vez não, né? Então é só ensinar ele a como duelar, ensina a esgrima. E ainda por cima dizendo ela que ele não vai parar até o momento em que ela prometa que vai lhe ensinar a esgrima. E realmente quase deu problema, porque naquele exato momento os figurantes que estavam lá embaixo treinando acabaram escutando algum barulho muito estranho. E até se perguntaram o que estava acontecendo. Um deles deu uma olhada pra cima, vendo até lá, porque, tipo, que barulho que é esse? O que aconteceu lá? Enquanto observava em cima e não via nada e achava isso tudo estranho. Por que tem barulho lá em cima? O maluco que tava lá embaixo, velho, olha o problema. Eles se perguntam se não tinha ninguém lá em cima, porque eles escutaram algum barulho estranho lá em cima. E a nossa elfa, meu compadre, nosso prota tava só ali falando pra ele: você não vai fazer o que eu mandei você fazer não, se não fizer eu não vou parar. E como ela não disse nada, o povo que tava lá embaixo tava observando e viu que tinha alguém lá em cima, mano. E eles viram que ela tava lá. E ela, quando viu que eles estavam observando ela lá em cima, ele perguntou: o que você tá fazendo aí em cima aí? Tá do meio da parada aí? Ela falou que não, eu tô só aqui dando uma caminhada matinal, sabe? Aí passeando um pouquinho. Não sabia nem mentir, mano, dizendo ela que ela tava caminhando por aí. Geral chegou a acreditar nele até. A punição tava só começando. Se ela não sabia o que dizer, se vira, meu compadre. O problema é todo seu. Ele falou que ia fazer isso se ela não obedecesse. E daí, no meio de tudo isso, ela resolveu criar vergonha na cara e aceitou treinar o nosso protagonista. Amém, né? Era só falar que iria aceitar. Apesar que eu vou falar pra vocês, hein? Ela queria que isso acontecesse. Enfim, conspirações de virgão. Não sei se é verdade, não. O que eu sei é que depois dessa, parou. Sim, parou. Isso porque naquele exato momento alguém tava caminhando do outro lado do corredor, rapaziada. E olha a merda que tava pra acontecer. Uma empregada escutou barulho. E ela foi lá ver o que é esse barulho, né? E ela toda inocente chegou lá perguntando: o que vocês estão fazendo aí parado no meio do corredor? Meu amigo, o prota assustou. A elfa assustou. Imagina se eles pegassem na hora ali. Ela ficava toda apreensiva, tentando dizer que não é nada não. Eu só tava ali brincando um pouquinho de Joaquim Pô e resolvi andar pra cá. Obviamente a empregada não acreditou neles, rapaziada. Ela percebeu o que tava acontecendo ali. Isso porque ela viu um pouco de ketchup cair no chão, pô. É sim, é ketchup cair no chão. Confia, é ketchup. E nem precisou dizer mais nada. Mas o nosso prota percebeu que a coitada da elfa tomaria no butico se caso pensasse em coisa errada dela. Então ele falou: não, pô, eu tava só aqui ajudando ela e derramou bebida no chão. Olha a desculpa dele, a elfa na mesma hora eu pra cara e falou: bebida, você derramou no chão, bebida. Mas a vontade dela era realmente de afundar a cabeça dele pelo que fez com ela, né? Mas enfim, não tinha mais o que fazer, a culpa era dela e não dele. Depois disso, as empregadas estavam limpando o corredor, aonde o prota falou que era que tinha caído a bebida, né? E elas estavam comentando sobre por causa daquele rumor de antes, mas ainda assim ela não pôde deixar de pensar no que ele viu juntos eles lá. Quer dizer, no que ela viu ambos juntos lá. Eu falei errado já. Em resumo, ela comenta sobre o que ambos estavam fazendo ali, que deixou ela até um pouco constrangida, até porque eles não podem falar disso, mas ainda assim, rapaziada. E meu mano, vocês estão ligados que tem uma garota meio bicha ali, que eu não sei dizer o que é, se é meio gato, se é meio lobo, não sei, só sei que ela consegue sentir o que é que tava no chão. E quando ela dá uma cheiradinha,
Ela fala, esse cheiro aqui não é cheiro normal não, hein? Falaram que era bebida que caiu no chão, mas não era. Ela tava sentindo a presença do mal, rapaziada. Mas enfim, depois disso, em um outro canto lá na sala da rainha nossa, a nossa rainha, nossa deusa mais maravilhosa de todas, estava pegando um livro ali e dizendo ao Prota que a Ardella realmente decidiu ensinar o nosso Prota a esgrima pessoalmente. Nem acredito nisso. Pois é, né? O Prota nem vai contar pra ela a palavra mágica que ele usou pra Ardella acreditar nele pra poder ensinar a esgrima. Ele só falou, abaixa e começa a rezar. Lembrando que ele falou pra ela abaixar e começar a rezar, rapaz, né, que deu certo mesmo, né? A Ardella até que é gente boa. E agora que ele tá pensando nisso, ele pensa que qual seria a consequência se ele continuasse fazendo esse tipo de coisa, né, rapaziada? Até porque ele tá usando a vantagem bruta pra conseguir fazer o que ele quer naquele lugar. Se é que vocês me entendem. Mas ainda assim, com certeza, ele definitivamente não tem a certeza do que poderia acontecer lá. E imagina se a Ardella denuncia ele por tudo o que ele fez até agora. Mas o real problema é que ele fica tão agressivo nesse ponto, é que ele nem sabe se realmente vai conseguir se controlar nessas horas, rapaziada. E vendo um livro que falava sobre ele ali, sim, sobre aquele símbolo abaixo da tua barriga, do bingolim, ele pensa que com certeza tem algo diferente desde que ele chegou naquele mundo, né? Até porque esse não é um Isekai normal, paizão. Pode acreditar em mim, né não? E de repente, logo a sua santa vai lá e chama a atenção dele, perguntando se aconteceu alguma coisa, porque ele tava muito pensativo e sem dizer nada, pô, vendo. E não, ele respondia que é, só que ele acha que várias coisas mudaram desde que ele chegou naquele mundo e que ele ficou bem ousado, sei lá o que, e ele não sabe nem o que dizer pra ela, mas ela dizia que ele não deveria se preocupar, até porque isso é completamente natural quando você vai pra um Isekai. Ou seja, mas é todo mundo na porrada aí. Sem contar que ela vai dizendo ele que essa é a prova de que o poder do dragão está fluindo nas suas veias, então por esse motivo que ele vai sentir que nada tá normal, pois ele tem a tatuagem do Bingolim. Sem contar que ela chega a dizer que isso provavelmente parece estranho pra ele agora, mas logo ele vai se acostumar lá no futuro, pois agora vai ser a sua nova vida. E dito isso, ele responde a ela que vai ser difícil dizer que eu vou conseguir realmente praticar esse poder do dragão aí, pô. Isso porque esse poder do dragão dele, rapaziada, pra quem se lembra, sim, é o poder que tem abaixo do nível da barriga. Poder do bingolim. Sem contar que ele fala pra ela que ela disse que eles podem ter certeza que a cerimônia vai acontecer ou algo assim, mas será que vai dar certo? Pensando por esse certo ponto de vista, ela fica meio que torda, sabe? Eu tô até com medo dessa cerimônia, hein? Falaram que ia ter uma cerimônia, poder falar que ele ia ser oficial do dragão, sei lá do que. Mas imagino que essa cerimônia, né, rapaziada? E ela diz que ele tá certo. Vai que não dá certo, imagina. Então eles precisam fazer isso. E como assim? Fazer o quê? Rapidamente ela vira pra cara dele, rapaziada, dizendo que, senhor protagonista, o cara que tem o poder do bingolim. Ela comenta que a cerimônia é um pouco complicada. Dizendo ela que ela não pode mostrar a versão resumida dessa cerimônia pra ele. Mas, rapaziada, se ela estiver tudo certo, ela pode mostrar pra ele o que ele pode fazer na cerimônia, o que vai acontecer mais ou menos. Ele já fica meio que assim, o que você quer dizer com isso? Por que você tá perto de mim? Mas, meu amigo, né, ela tava só começando a explicação, dizendo ela que eles precisam ficar próximos pra conseguir realizar a cerimônia. Então ela pode mostrar mais ou menos como ela vai ser. E em resumo, eles vão precisar fazer a famosa cerimônia do poder do bingolim. E meu nobre, na mesma hora, vocês estão ligados que ela tem uma auréola que fica em cima da cabeça dela. E ela é branca. Na hora que ela começa a realizar uma parte da cerimônia, meu fião, o trem fica vermelho. E obviamente o nosso protagonista percebe isso e pergunta, o que você tá fazendo aí embaixo que eu não tô entendendo? Esse é o famoso poder do... não vou nem falhar. E o prota não tava entendendo, mas eu tava entendendo e você obviamente estava entendendo. Ele ficava pensando, corado, o que é esse negócio aqui? E outra, a auréola dela ficou vermelha. Ele se perguntava por que tava vermelha assim do Neida. Já tava mais do que explicado. Mas ela perguntava, em contra-resposta, se ele enxergava. E que, por favor, ele deveria olhar mais de perto pra conseguir observar a situação. Mas olhar mais de perto do que, guria? Fala, carai. E antes que ele pudesse olhar o que ela tava falando pra ele olhar, ele nem sabia o que era. Rapidamente ele afastou ela dele, falando, espera, calma lá, vamos devagar com isso aqui, pô. Dizendo ele que ela tá muito perto, sem contar que a cor do olho dela mudou e a auréola também. Tá igual diabinha, rapaziada. Essa aqui é braba. E ele fala pra ela que ele realmente não entende o que tá acontecendo agora, mas não é muito bom continuar o que estamos fazendo aqui não, pô, vai dar errado. Pois é, vai que o vídeo cai aí. Mas ela se desculpa com ele, dizendo ela que ela não queria fazer isso, só queria mostrar, testar, pra ver se ele conseguia aguentar. Mas ele perguntava do porquê que ela ficou vermelha, porque deu pra perceber que ela tava vermelha. Não tava como também tá ainda, não mudou. Mas daí, rapaziada, as pernas dela, as trambiqueiras de perna dela começaram a tremer, fião. Quase quebrou de um lado pro outro. Ela tava se
sentindo um choque no corpo inteiro dela, pai. Dizendo ela que a realeza de Solten, a santa dos dragões, sempre foi capaz de se conectar com os dragões. E a desculpa dela é que nessa cerimônia, hein, rapaziada, ela comenta que pode ser possível fazer uma união de mentes. Dizendo ela que será que é possível, nem ela sabe. E ela quer testar pra ver se dá pra fazer. E dizendo também que isso são histórias de contos infantis de livro de história, mas ainda assim ela queria ver se de fato poderia ser possível. E falaram que os seus ancestrais falaram pra ela antigamente lá no passado que eles conseguiriam se conectar com dragões através do contato físico. Ou seja, o nosso roteirista aqui colocou uma explicação toda pro bigolinho do cara, filho. Mas então, dizendo ela ainda assim, rapaziada, que essa vermelhidão significa que ela se conectou como santa com o dragão do nosso protagonista. Vocês entenderam mais ou menos o roteiro? Eu também não. E depois que ela se conectou com a mente do nosso protagonista, por algum motivo, dizendo ela bastante vermelha, que pelo que parece teu corpo tá ficando quente, ao ponto que pareça mais um sol fritando banana no meio da temperatura alta, fião. Também não entendi. Sem contar que ela comenta que não é o que ele tava pensando, enquanto ele fica todo envergonhado, que não, Com certeza não é o que eu tô pensando. Pode ficar tranquila, pô. e que não. Isso provavelmente é alguma forma extrema de euforia, na opinião dela. Não é o que ele tá pensando. Não pense coisa errada da sua santa, porque ela é uma santa. Santa quando tá do bem, né? Quando tá vermelha, vira diabinha. Vamos chamar ela assim agora. E ele pergunta se realmente é verdade o que ela tá falando. E com certeza é verdade, rapaziada. Pode confiar. A fonte é virgão. Uma forma de compartilhar emoções é realmente efetiva dessa forma? Eu não acredito. O próprio protagonista começa a pensar que, cara, conexão corporal quer dizer que dá pra poder fazer conexão de união de mente? Ele não entendeu o roteiro, mas ele tava observando ela e quando viu, ele percebe que ela tá voltando ao normal. Seus olhos pararam de ficar vermelhos, sua auréola começou a ficar branca novamente. Agora ela voltou a ser santa. O que significa que funcionou, mas também não funcionou. Ela pergunta o que tá acontecendo aqui, por que não tá mais vermelho esse bagulho aqui, cara? Tá errado. E o mais engraçado é que ele ficava se perguntando como caralho que ela consegue tocar na sua auréola. Eu também jurava que esse bagulho é invisível. Invisível, mas visível. Também não entendi. Mas ela está dizendo que tudo isso só aconteceu por ela ter voltado, é que deve ser porque eles se tocaram por algum momento. E é claro que isso poderia ter acontecido, né? Pois eles não ficaram muito tempo lá. Sem contar que, por outro lado, nosso protagonista ainda assim tava na ação, rapaziada. Ele tava todo animado. Quer dizer o que então? Que tava funcionando. Esse teste de testando tava funcionando. E uau, ela dizia que deve ser por causa do poder do dragão que ele conseguiu ficar nesse teste testando. Ele respondia que talvez seja por causa do poder do dragão, mas metade não é por isso não. Sem contar que rapidamente ali ele logo vai colocar a mão na sua frente dizendo que Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu vou tentar entender a situação. e dizendo ela que sério, eu deveria me desculpar contigo, né? Até porque eu fiz do Neide isso aí contigo, mas eu queria mostrar que dá pra se conectar com o poder do dragão. Mas ele simplesmente trocava um pouco o assunto dizendo ela, Vocês não sabem o que é tudo aquele tipo de livrão? Tem que ler eles pra ver o que tem lá dentro, né? pra poder descobrir o que tá dizendo lá. E ela responde, ele dizendo que aqueles são os seus registros de dados baseados em seus meios de dragões do passado. O que significa que um pouco da história tá lá dentro. E que por algum motivo, quase todas as informações, rapaziada, sobre os dragões desaparecerem na história, é por conta de todo esse roteiro aí. Mas isso não muda o fato de que eles eram criaturas divinas. Ou seja, dragões eram muito especiais naquela época. E em teoria era pro protagonista esse dragão aqui, cabuloso, bonitão. Mas não é. Sem conta também que ela continua dizendo que o seu reino de Solten e seu culto aos dragões tem permanecido em estreita proximidade com os dragões e possui a maioria das informações sobre eles, sabe? E de acordo com os registros dos meios dragões que eles têm, também tem o poder de resistir a todas as formas de magia. Ou seja, tá ligado a magia lá, que ele se lembra que tentou bloquear a magia da elfa, e quando ela achou que tava no papo, que aí você não vai conseguir quebrar meu círculo de magia, pei, ele só falou vamos pra cima e quebrou. E pensando por esse lado também, ela coloca a mão na tua boca dizendo que então ela quer deixar um registro sobre ele também naqueles livros, um registro de que ele apareceu lá também, até porque um dia todo mundo vai embora desse mundo e vai morrer, e pra ele permanecer de forma circular, que seria história, seria no registro. Aí de repentemente alguém bate na porta ali e pergunta quem é que tava lá dentro, né? E essa aqui por tua vez era a
garota meio bicho lá, rapaziada. E ela que aparentemente seu nome é Riela, sei lá, a garota meio bicho, enfim. Ela diz que está lá pela sua vossa majestade. Nosso prota fica assustado e pergunta desde quando ela tá lá, quando que ela apareceu, até porque ela chegou bem rápido lá, hein? Sei não, tava planejado isso aqui, rapaziada. Mas ela responde que isso é natural. Como serva pessoal da majestade, ela tem que estar próxima, poder atender ela. E fica balangando o rabinho pra lá e pra cá, rapaziada, dizendo ela que as tuas orelhas e nariz são especialmente iluminados, o que significa que ela não sentiu aquele cheiro de bebida no chão à toa. E com isso dito, rapaziada, ela começava a dar uma cafungada perto do protagonista ali. Ele ficava se perguntando: o que você tá fazendo, cara? Eu tô fedendo, né? E não, paizão, ela diz que na verdade ela sabe tudo o que acontece dentro das mulheres daquele castelo, fião. O que significa que você pode pensar que enganou ela, mas ela sabe de tudo do nosso protagonista, principalmente o que ele fez com a elfa. Mas o que? Ele já ficava preocupado ali, porque quando ela falou isso pra ele, é como se fosse uma indireta dizendo que, ó, eu sei que tu roubou o doce lá da cantina. Entretanto, para não parecer que ele fez algo de errado, ele diz que não, com uma risadinha toda xoxa, que eu não sei o que você tá falando, mas ela sabe o que ele tá falando, sabe? Mas tá bom, ela diz que a sua vossa majestade, o que ela pode ajudar, até porque ela havia chamado, mesmo não tendo chamado porque ninguém viu ela chamar. Enfim, depois disso, nosso protagonista foi diretamente lá pro teu quarto, o quarto que ele tem lá, que arrumaram pra ele ficar por enquanto até conseguir um outro local, ou que ele queira ficar lá pra sempre também. Ele pegou aquele livro que ele tinha pegado juntamente com tua rainha e tava dando uma lida neles, ou pelo menos tava tentando ler o que tava no livro, né, rapaziada? Porque eu não sei nem que desgraça tá escrito aqui, mano. Não dá pra entender isso aqui não. Ele mesmo fala que não entende uma palavra sequer desse idioma cabuloso aí. E o mais engraçado é que o filho da mãe tem coragem de me dizer que por algum motivo do destino ele consegue entender o que significa aqueles textos. Um monte de rabisco lá, né? Porque não dá pra entender nada aqui. Mas enfim, se ele tá falando que entende, ele entende, né? E ele se pergunta o que é tudo ali. Será que tudo aqueles livros são igual àquele livro também, rapaziada? Com aquelas letras tudo rabiscadas assim que não dá pra entender nada? Porque se for, ele não vai conseguir ler nada que tá lá. E detalhe, hein? Tem livro pra caralho, mano. Mas do Neida mesmo. Tá ligado a mesma garota bicho lá? Sim. Ela entrou no quarto dele respondendo ele, né? Que sim, todos os livros são da mesma forma que aquele que ele acabou de ler. Isso porque enquanto ela tava sentada da cama dele, eu nem sabia que ela tava lá, falando que é porque ele é um meio dragão. E por esse motivo ele consegue mais ou menos entender o que significa aquilo. Mas não que ele vai conseguir ler. Ah, tá. Já aproveitando que ela tava no quarto dele, por que caralho que ela tá no quarto dele? Como assim? Ela fala que é porque ele não deveria se preocupar com ela. Não entendi de novo. Enfim, ela resume dizendo ele que cala a boca, estuda e finja que eu não tô aqui, pô. Até porque foi nossa majestade que mandou ficar aqui contigo. Ah, se foi ela que mandou, né? Então só assenta e fica quieto. Ela diz também que a tua majestade havia dito a ela que é pra ela observar o nosso protagonista e adicionar aos seus registros de meio dragões do futuro. Ou seja, o que ele faz, o que ele gosta de comer, o que ele gosta de dormir, pra colocar como registro. Se bem que na minha humilde opinião era mais fácil ele mesmo fazer isso, né? Mas enfim, se foi ela que mandou, nosso prota dar uma risadinha xoxa falando que tá bom. Sem contar que ela fala pra ele agir normalmente, o problema é como que ele vai agir normalmente com ela no quarto, mas ele se perguntava como que ele faria aquilo dessa forma. E meu mano, o problema tava só começando, porque depois dessa, ele saiu, foi lá na biblioteca e a desgrama da garota bicho tava atrás dele, mano. Ariel tava lá dizendo que ela vai seguir ele pelo castelo, se bem que não precisava falar isso pra ele, mas ela seguia ele pelo castelo. E quando ele chegou na biblioteca, ela falava que os 2 livros da sua direita era bom. Ele falava, obrigado, mas ele não perguntou nada. E ela falou que nem interferiria no processo dele. Até quando, rapaziada, o moleque ia tomar banho, a desgraça da Ariel não vai lá e fala, eu preparei a toalha pra você, toma aqui sua toalha. Ah, tá bom. E ele só agradecia, porque se foi a majestade que mandou, tá bom, né? E indo dormir também no quarto, ela dizia que ia pagar as luzes pra ele. Como assim, cara? Por que ela tem que dormir lá também? Mas espera. Aí que ele bugou, rapaziada. Ele iria agradecer ela por apagar a luz, mas ela tá realmente deitada na cama dele? Aí ele ia perguntar, Ariel, por que você tá? Ela fala, tem algum problema eu ficar aqui deitado no seu quarto, desgraçado? Você vai fazer alguma coisa por acaso? A desculpa que ela dá é que ela precisa auxiliar ele durante o sono também. É como se ela fosse entrar no sonho dele pra ajudar lá, mas não tem nada a ver o que ela tá falando. Ele dizia a ela que ela precisa não ir tão longe assim, né, rapaziada? Até porque ela pode voltar pro teu quarto, dormir tranquila, porque lá ela não vai ficar tão confortável assim, isso nós sabemos. Mas ela dizia toda deitada ali que, né, me recusa. Afinal de contas, são ordens da sua majestade. Tô de boa aqui, cala a boca e dorme. É, tá bom, né? Ela tá falando o que ela tá mandando. E que além disso, ela diz que a sua senhorita, Erdela, poderia te visitar a qualquer momento. Então, por esse motivo, ela não poderia deixar ele sozinho. Mas como assim a elfa vai visitar ele? E rapaziada, é claro
claro que ela já sabe o que o nosso protagonista fez com a elfa. Já vai catucando as costas dele ali, rapaz. Dizendo ela que ela disse que eu tenho narizes e orelhas brilhantes, não é verdade? Ou seja, eu sei o que você fez com ela. Nosso próximo meia hora fica com o butico na mão, né, rapaziada? Imagina se ele vai preso. E ela continuava catucando as costas dele ali, fazendo cosquinha, dá um socadão na cabeça dela, tava bom já. Dizendo ela que ela sabe tudo que aconteceu com a Ardal, né? Sem contar que, obviamente, ela consegue até mesmo imaginar o que aconteceu naquele quarto, fião. Aí ele vira a pata e fala aqui, espera, eu não tinha motivo pra fazer isso não, é mentira, você tá imaginando coisa, não tem nada a ver. E pei, ela já pega e lasca ali a mão lá na barriga dele, fi, dizendo que calma, não precisa ficar aflito, paizão. Mas não tinha jeito, ela já pensava no que iria fazer com ele, rapaziada. Abaixa as carcipulhas, senão eu vou denunciar você no Maria do Penho. Se foi isso que a tua majestade mandou ela fazer, eu também não sei, né? Mas tenho certeza que não. O Prota rapidamente se levanta perguntando: o que você tá fazendo? Sai do meu quarto, desgraçado. E ela perguntava se tinha algum problema com isso, mas é claro que ele respondia que tinha problema. Você tem demência? Você tá deitado na minha cama, minha filha. Vai pro teu quarto e vai dormir lá. O Prota desgraçado, cala a boca e aceita, miserável. Mas não, paizão. Ela se levantava colocando a mão à cama dizendo que ou você aceita ou é preso no Mário do Penho. E aí, tu vai arriscar ou não? É claro que não, né, rapaziada? Na mesma hora o botico dele congelou, porque imagina se ela fala isso tudo pra tua majestade. Vai ser expulso do castelo e ia ficar preso no Mário do Penho. Ô, vida ruim. E respondendo ela, ele disse que vai fazer tudo o que ela mandar. Pode fazer o que você quiser comigo aí que eu não vou questionar. Mas as outras pessoas sabem que você maltrata as pessoas também? Mas não, ela responde que não. Tudo isso é apenas coisas da cabeça dele, porque nem ninguém sequer vai adivinhar que ela é uma pessoa que maltrata os outros usando a vantagem por cima delas. Que vantagem, hein, fião? Também queria que eu tivesse vantagem de mim assim também. Obrigado. Mas dito isso, olha a merda, rapaziada. Depois de ela ter torturado ele, se é que vocês me entendem, mano, no meio daquela situação tinha ficado de dia. E logo, uma das outras empregadas chegou lá dizendo: com licença, eu vou entrar aqui pra arrumar tua cama. Mas rapaziada, quando ela chegou lá e viu os dois ali, um torturando o outro, ela ficou tipo: mas que porra que é essa aqui? Ninguém se tu fazendo aqui dentro desse gordo. Os olhos da empregada, rapaziada, chegou a bugar, transcendeu a vida humana, perguntando: senhorita Ariel, o que você tá fazendo? E aí acabou, né? E eu digo por vocês que deu problema a partir daqui. Você escuta só grito e ferrou, tamo preso. Preso talvez não, mas ferrado eles estão. Depois dessa, eles foram colocados de joelhos na frente da nossa majestade. Isso porque o trabalho que era para Ariel fazer, ela não fez. Ela aproveitou da situação, rapaziada. E é claro que o nosso protagonista estava no meio, porque ele deixou, não era pra ter deixado. E pensando sobre isso, ele só ficava pensando que seria expulso, né, rapaziada? Mas olha a cara da majestade, velho. Ela não sabia nem o que comentar. Como é que ela vai falar isso pros dois? Mas enfim, rapidamente eles entendiam sua mão dizendo que não foi o que aconteceu, foi um engano. Olha a desculpa esfarrapada que tem, mano. A pior coisa que tem é você ser pego no ato e falar: não é isso que você tá pensando. Ai, tem que inventar outra desculpa, porque pelo amor de Deus. Aí vem Ariel pra inventar uma desculpa melhor, dizendo ela que eu não pude evitar, porque eu me atirei pra cima do protagonista, até porque ô montotos da porra. Ela mandou a reta, né? Dizendo que não aguentou e teve que ir pra cima dele, rapaziada. E escutando, apenas escutando, sua majestade não fala nada. Nem a orelha dele não chegou a mudar de cor, tá no mesmo cor padrão de sempre, né? Mas ela perguntava ao nosso protagonista se era verdade o que aconteceu. Se ela tirou pra cima do Prota e o que aconteceu, aconteceu mesmo. Ele assustou. E ele disse em contra-resposta que, como a própria Ariel disse, a verdade é que ela se jogou pra cima dele e foi ela quem falou: cala a boca e tira as carças. Mas também, o nosso protagonista, rapaziada, ele não parou. Ele poderia ter dito: não, não vou, não quero, gritado a alguém, mas não. Ele ainda assim deixou ser manipulado. Ele aceitou sem nenhuma exceção. E logo, a majestade dizia que não, fica de boa, pô, foi só um mal entendido, relaxa. A majestade frouxa da miséria. Dizendo ela que só chamou o Protatelar pra poder punir a nossa Ariel. Mas houve um mal entendido. Como assim houve um mal entendido? Não tô entendendo. Até porque a própria majestade diz que, como Ariel acabou de dizer que, como o nosso protagonista também disse, não foi culpa de ambos, e foi culpa de ambos, e que de certa forma não tinha o que fazer, certo, senhorita Ariel? Perguntando isso a ela. Você acha que ela vai falar o que, né, pai? Ariel diz que sim, é exatamente isso, dizendo à própria majestade que, pra nossa Arielzinha, rapaziada, que nunca teve experiência desse tipo, ela demonstrou interesse mais do que o nível normal. Então, por esse motivo, ela aproveitou da situação. E ela responde que exatamente foi isso que aconteceu. Só vai aceitar, né? Olha a boca e azeite. Enquanto passava também a mão no seu rosto, ela dizia que ela deveria ter feito outro tipo de coisa,
Até porque a tua mãe queria manter a Arielzinha, rapaziada, sempre pura, tá ligado? A mais bela das santas. Mas não conseguiu. Ela não conseguiu se sustentar. E rejeitada pela sua família, toda a sua vida se transformou numa desgraça, né, rapaziada? E logo ela simplesmente jogou pro saco o título de família e começou a dar desculpa dizendo que eu tive que aceitar e não sei o que. E o Prota tipo, guria desgraçada, aproveitou pra dar desculpa da família. Com certeza, pô, eu acreditei em você, filha da égua. E que de qualquer forma, ela fala que desde que ela cheirou aquela marca do dragão que o nosso protagonista tem, ela não aguentou, rapaziada. O corpo dela foi polinha, ela pensou, meu Deus, não aguento segurar. E que talvez seja por esse motivo que realmente o nosso protagonista é especial. Até porque ele tem um símbolo do dragão no seu corpo. E depois de toda essa baboseira que a Ariel falou, e a desculpa da sua família lá, guria miserável, dá até desculpa. Nossa majestade diz que deve ser isso que ela tá falando, acredito em você. E discutindo sobre o assunto, ela chama a atenção do nosso protagonista, dizendo que pra lembrar, ele poderia explicar o que aconteceu ontem, só pra relembrar, sabe? É claro que ele não queria falar o que aconteceu ontem, até porque, meu amigo, né, contar cada detalhe, mas enfim, pulando dessa cena pra uma outra cena, o nosso prota já tinha saído de lá e explicado tudo pra nossa majestade. E lá fora, ele ficava pensando que, meu Deus, eu quase me ferrei, imagina se ela desse uma punição severa pra mim. Mas infelizmente, ou felizmente, né, não aconteceu nada com ele. Mas ele tem que tomar cuidado a partir da frente, né? E mano, pega a ideia. No meio disso aqui, Dona Neide, enquanto o Prota pensava, ele escutava aquela empregada que entrou no quarto e pegou a Ariel e o Prota lá. E literalmente ela diz em voz alta que ela não conseguiu tirar o cheiro daquele quarto. E ele chegou do Neida. As duas empregadas tomaram um susto. Primeira que falou, né? Até porque ela falou na cara da outra e, meu Deus, não acredito. Não tem como tirar o cheiro do quarto mesmo, não. Todo sem graça, mano. Literalmente aquela cena que tu passa na frente da morena e você sabe que você gosta dela e ela olha pra você e você só pega o celofane e começa a mexer assim do Neida no celofane. Não tem nada pra fazer no celofane. Todo sem gracinha, não sabia nem o que dizer pra ela. Só fala, tudo bem, como é que vocês estão? E depois disso, ele ficava pensando que esse é um castelo muito vasto. E como que todo mundo conseguiu ficar sabendo tão rápido assim, rapaziada? Fofoca, né, fião? Fofoca não segura. Mas como ele não queria pensar nisso, ele tinha que fazer uma outra coisa. Até porque ele precisa pensar em como que ele vai conseguir fazer pra ficar mais forte, sabe? Porque tinha um planejamento antes de tudo isso acontecer. Mas dito isso, ele foi até a nossa elfa. E o rumor claramente tinha chegado até a elfa, rapaziada. Ela tava com uma cara de nojo pra ele, meu amigo. É claro que ela ficaria assim, né? A cara dela sempre foi cara de nojo. E daí, logo ela foi dizendo pra ele que, rapaz, ele realmente é um viciado. Porque finalmente ele mostrou sua verdadeira intenção, seu sem vergonha. Ele já tava decifrando que isso iria acontecer, né, rapaziada? E ela disse que ele deveria não fazer esse tipo de coisa. Até porque ele fez com uma empregada do castelo. Mas ele fala que foi culpa dela, ela que pulou pra cima de mim. Foi aquela desgraçada lá, pô. Não adianta, né, rapaziada? Não adianta ele falar o quanta culpa foi dela, porque, em teoria, a maioria é dele. Porque ele poderia ter falado não. E a nossa elfa fião tava com um olhar pra ele de seu desgraçado, você me traiu, botou gás em mim. Mas enfim, de toda forma, ela diz que não é da tua conta e ela não tem nada a ver com isso. Então ela vai direto ao ponto pra conversar com ele. E que? Ele ficava tipo assim, já acabou? Será que ela não daria mais um sermão dele, tipo, vou te denunciar, tacar o seu marido penho? É claro que não tem como ela fazer isso, até porque a majestade já concluiu o caso dele. Indo direto ao ponto, ela faz uma espécie de magia na tua mão, dizendo que ali é a essência do espadachim que ele procura. O tipo de coisa que ele tanto quer. E que ela criou com base na sua experiência da espada, rapaziada. E olhando pra aquilo, ela vai esticando a sua mão em sua direção, dizendo ele a ela que, caramba, será que isso aqui é muito poderoso, pô? E ele vai logo puxando a mão ali, pegando quase a esfera de poder, dizendo que então finalmente eu consegui algo tipo de um Isekai. Não. Ela rapidamente fechou a tua mão, rapaziada, e a esfera de magia sumiu. Porque era pra ela dar essa esfera de magia pra ele ficar mais forte, mas não foi pra ele. Aí ele perguntou, por que você fechou a mão na hora que eu ia pegar o poder pra mim, hein? Não era pra eu ser o protagonista? Mas ela fala que não, rapaziada, não tem como tu ficar tão forte assim de uma hora pra outra. É muita experiência considerando que ele é um iniciante, né? E o que aconteceria se ele tomasse aquele tipo de coisa no seu corpo tão frágil? Ou seja, explodiria. Eita porra, na memória começa a pensar, é verdade, né? Até que você tem razão. E pensando por esse certo ponto de vista, ela diz que então ela vai começar a treinar o corpo do nosso protagonista pra ele ser apto pra aceitar esse tipo de essência de poder nele. Ele não pode pegar o bagulho já assim de mão beijada. Até porque tudo que vem de mão beijada a gente caga e anda pro que vem, né? Não foi esforço teu? Mas prepare-se, fião. Enquanto ela o encarava, dizia que o seu maldito corpo agora vai sentir dor no nível que você não tá nem ligado. Tu vai treinar mais que o Virgão fazendo um vídeo o dia inteiro, compadre. Vai por mim. E rapaziada, ela não tava
tava falando brincando, porque ela fica com uma cara cabulosa, mano, dizendo que eu vou ser tão dura contigo que tu vai desejar morrer. Sei não, hein? Tô achando que ela tá brava pelo que aconteceu com a nossa querida meio humana lá. Não sei. Só tô cogitando que é ciúme, rapaziada. Será? É verdade. E o treinamento, meu fião, tava só começando. Na hora, ele já tava todo suado e ela tava lendo um livro ali tranquilamente. Ele perguntando pra ela se isso realmente vai ajudar o corpo dele, né? E ela respondia que é claro que vai ajudar. Só continua aí e cala tua boca. E nem acredito, mano. Ela tava montada em cima dele enquanto ele fazia flexão, dizendo ela que o teu corpo patético precisa de força. Então ele tem que fazer isso. Enquanto ele abaixava e levantava fazendo tua flexão, ela comentava sobre a questão da energia e não sei o que. Enfim, na hora, ele disse que eu não aguento mais. Tira que eu vou cagar, caralho. Para. E calma lá, pô. Ela disse que ele acabou de começar e se tá cansado, desista, fião. Se tu não consegue, só fala eu não consigo e desiste. Mas não, rapaziada, não tem como ele desistir. Mas ela disse que não tava nem ligando, né? Se ele desistisse, não é da tua conta se ele vai explodir ou não, se receber a essência sem o seu corpo tá preparado. Então, ele que decide, né, rapaziada? E suando, caindo pingo de suor no chão, ele dizia que ela realmente tá fazendo ele se ferrar, né? Do jeitinho que ela falou. Mas ele só pensava que ele tava cansado. Cansado pra caralho, rapaziada. O moleque nunca chegou fazendo tua vida, mas o que ele fazia era trabalhar, escala 6x20. Sem contar que enquanto ele ficava observando o local, tinha muitas pessoas treinando ali espada, batia pro lado e pro outro, mas aquele tipo de treino que ele tá fazendo é repetitivo e cansativo, mano. Ainda mais com peso extra nas costas dele, né? Porque não dá pra aguentar uma elfa que pesa 50 quilos. E dito aquilo, ele queria estudar, não queria trabalhar não. Ele só pensava que essa merda tá te matando, né? E mano, olha os braços do protagonista, velho. Tá quase quebrando, o bagulho tá batendo mais pro lado e pro outro do que uma bitadeira. Opa, mas a elfa percebe, rapaziada, que ele não tá continuando fazendo a flexão. E aí, você não vai continuar não, fião? Abaixa, levanta de novo, vambora. Meu filho, a vontade dele já tava de socar a cabeça dele do outro lado da parede, meu compadre. E dizia ela que se ele não continuar, ele tem que desistir. Então continua agora. E como vocês mesmo estão sabendo, a elfa ia ferrar com a vida do protagonista. E meu amigo, não era nem literário, era literalmente verdade. Porque ela tacou o maluco amarrado as cordas no pé e do outro lado da muralha do castelo, mano. Dizendo que se ele não fizer o abdominal certo, ele vai cair de lá. Ela vai cortar a corda. Vocês têm noção disso aqui? O cara tá fazendo abdominal preso numa corda do outro lado da parede. Se ele cair, ele morre, mano. E não parou, rapaziada. Ela continuava falando aqui, ó, corre mais rápido, você não tá aguentando nem correr 50 caminhadas. E ele tava lá, todo suado e ferrado. O treinamento dos infernos, rapaziada. E depois dessa, ele mesmo começava a gritar dizendo que eu vou me matar, não aguento mais, vou me jogar desse prédio aqui e foda-se, não quero saber de mais nada não. E escutando aquilo, Ariel, que tava do teu lado, perguntava se ele tava falando sério, porque realmente é verdade que ele vai se matar? E não é que ele quer se matar, é porque a desgraçada da elfa não deixa ele quieto, mano. Ela tá ferrando com a vida dele. Mas a nossa Ariel tentava explicar a ele que o seu nível físico humano não vai aguentar o poder, então o treinamento é necessário. Desse nível também não sei, mas é necessário. E que ela definitivamente deve saber o que ela tá fazendo, né, rapaziada? E dizendo no nosso prota que deixando de lado toda essa questão aí, o fato dele ficar mais forte e ele morrer é a mesma coisa, né? Até porque se ele continuar fazendo o que ele tá fazendo agora, ele vai morrer. Porque é muito força físico. E não, larga de exagerar. Ela mesmo diz ali que você não vai morrer por causa disso aí não, rapaz. E meu mano, vou falar pra vocês, a Ariel é a única que se preocupa com o prota. Porque mesmo todo machucado e suado, ela vai lá e passa uma pomadinha nele, se é que vocês me entendem, pra ele se recuperar. Olha só que bela empregada, rapaziada. Queria uma dessa, hein? E o nosso prota perguntava ela se ela não tem medo de ser descoberta de novo, né? Até porque, man, todo mundo já sabe que ela tava tirando vantagem dele, né? E agora de novo? Mas ela não tá preocupada não, porque ela mesmo fala que como todo mundo já sabe, foda-se se agora ficarem sabendo de novo, porque eles já sabem. Olha que lógica dela. Rapaz, na hora que ele vê que ela tá aproveitando, ele pensa, eu vou aproveitar também, né? E tome, ferrão. Já lasca-lhe a mão bem nas orelhas dela, começa a puxar o bagulho dizendo que cala a boca agora então. Mas rapaziada, calma lá. No meio disso, uma mente transcendente aparece na cabeça do prota. Ele que parecia burro até o então, simplesmente pensa em algo incrível, rapaziada. Porque com o poder do dragão, ele nunca se cansa. E utilizando o poder do Botico, rapaziada, ele pensa em algo transcendental, rapaziada. É o Botico no meu. E dito isso, agora a gente foi pro próximo dia de treinamento, que a própria nossa elfa tava dizendo que a gente vai fazer a mesma coisa que fez ontem. Só que você vai fazer e eu não vou fazer nada. Mas
preocupação dela é que ela não viu o nosso protagonista ainda. Isso porque ela mesmo chega a comentar que ela tá falando com seus capanguinhas ali pra treinar, mas não o protagonista, ele tem que treinar, rapaziada. E dito aquilo, olha só quem que apareceu pra treinar, né? Ela ia ficar comentando que não era surpresa, né, por ele não ter aparecido, até porque deve ter cansado o treino, mas ele foi mesmo assim. E chegando até lá, ele chegava todo despreocupado, levantando a mão, desculpa aí, pô, atrasei só um pouquinho. Só umas 5 horas de relógio. Mas ela apontava pra frente dizendo aqui, ó, não sei que caralho você tá fazendo, mas vai logo pra fila lá começar a fazer seu treinamento. Sem contar também que ela fala que ele vai ter que adicionar mais 10 repetições no seu treinamento só porque ele atrasou 1 minuto, mano. E do Neida, ó o que ele chega a falar, rapaziada, que ele não precisa treinar mais. E ela fica tipo, como assim tu não precisa treinar mais? Do Neida, tu fala isso aí pra mim. E no meio daquilo, os figurantes escutou o que ele tava falando, tá? Porque ele mesmo chegou a comentar que ele, rapaziada, descobriu uma forma mais eficiente de treinar o teu corpo. Mas ela perguntava, qual é essa forma que você tá falando aí que nós não sabe? Conta pra todo mundo que nós quer saber. E mano, na frente de todo mundo, rapaziada, o cara fala que é um pouco complicado de explicar, mas ele vai falar. E o que ele precisa, sim, é da nossa elfa. Usando a elfa, rapaziada, ele vai treinar da forma mais eficiente possível. Eu não entendi esse final. Falar pra vocês, hein? Ele meteu o louco agora. A própria ficou tipo, como assim? Você tá ficando louco da cabeça? Dizendo ele que eles deveriam fazer da forma dele. E todo mundo que tava em volta ficou tipo, quê? A Ardella ficou completamente envermelhada, enquanto ele ficava dizendo que ela não deve entender o que ele quer falar pra ela, mas é um tipo de treinamento que ele precisa usar a nossa elfa. Ela já iria xingando ele, falando, seu maldito desgraçado, o que está fazendo comigo? Só que ele manda ela calar a boca e já pega o braço dela e sai puxando, tá ligado? Indo pra seguir ali, mas os figurantes não estavam entendendo. E não precisava nem entender, porque vocês são figurantes. Fica quieto no seu canto aí e você não faz o tipo de treinamento que eu faço, cala a boca. E por outro lado do castelo, que eu obviamente não sei onde caralho é esse lado do castelo, nosso prota já tava sendo colocado contra a parede. Ela meteu um socadão na parede, rapaziada, que quebrou a parede. E ele pergunta, o que você tá fazendo? Você vai bater em mim? E não, ela só quer esmagar a cabeça dele pra ele aprender a não falar esse tipo de coisa na frente dos outros. Ela tava toda envergonhada, rapaziada, e perguntava ela que tipo de coisa que ele falou na frente de todo mundo. Por acaso ele tá ficando louco da cabeça? Isso não se fala pra ninguém, mano. E eu vou dizer pra tu que ele meteu o doido mesmo, hein? Isso não podia fazer, não. E agora que ela comentou sobre isso, ele perguntava se por acaso ela tava com vergonha. Não, com certeza não tava. Só queria esmagar tua cabeça naquele poste sentado bem ali. Mas tirando isso, o resto tá de boa. Enquanto ela perguntava se por acaso ele perdeu a cabeça, ele respondia ela todo confiante, dizendo que eu só queria mesmo é deixar você literalmente sabendo o meu tipo de treinamento. Como assim tipo de treinamento, desgraçado? Não me diga que você tá tentando dizer que quer brincar comigo. Opa. Mas aí ele manda reta, perguntando se ela ainda não percebeu, rapaziada. Ela provavelmente deve saber que eles já fizeram esse tipo de treinamento algumas vezes, não é verdade? Sem contar que ela se lembra bem como foi o treinamento. E levantando a sua mão, ele diz que, por enquanto, é uma suspeita. Mas ele mesmo chega a dizer que, já que ele tem alguns poderes de dragão, ele tem que tentar e fazer dessa forma pra ver se vai dar certo. Ele tá especulando, é só testar. E pensando nisso, quando ela colocava a mão no teu queixo, ele fala pra ela que é só um teste. Eu vou testar você. E pelo que parece, a tua mente e corpo ficam mais fortes quando ele testa a pessoa. Então, ele vai só testar, rapaziada. E também ele ficava dizendo que é quase como se fosse o tipo de poder de dragão que ele tem que se espalha por todo o teu corpo. E nesse teste que ele tá falando, que ele quer testar ela, pode dar certo. Mas ela só pensava que isso tudo é um absurdo. Até porque ela dizia que na sua cabeça, é claro, né, que a magia não funcionou com ele quando eles estavam tendo aquele tipo de treinamento. E porque agora ele tá pensando que pode dar certo. Mas ainda assim, enquanto ele pensava, ele não pensava em nada. Porque ele mesmo chega a pensar que podia não dar certo. Mas é claro que ele já tasca ali a mão nas orelhas dela, porque ele vai testar ela, dizendo ele que então, o que ele tá tentando dizer é que deveríamos começar o treinamento sem sentido. Quer dizer, acabar o treinamento sem sentido e começar o real, né? Me embolei nas palavras aqui, pô. E é claro, rapaziada, que olhando de cima ele diz a ela, me deixa resolver os poderes meus de dragão sozinho e você me ajuda a treinar. E aí, Ardella, o que você acha? Você acha que vai dar certo meu tipo de treinamento? Como que não dá certo, né? Já tava segurando as orelhas dela ali. Rapaz, vai socar a cabeça na parede, né, fião? Sem contar que ele vai dando outra desculpa, dizendo a ela que, pô, isso aqui vai economizar seu tempo, vai ser rapidão, você não vai precisar ficar treinando eu todo dia. E isso não é ótimo pra ela? Sendo sincero, se você economiza tempo no seu treinamento e você pode fazer outras coisas, deve ser ótimo.
Depende do tempo do treinamento, né, rapaziada? E ela xingava ele, dizendo que ele é um tipo de merda muito ruim, que ele diz isso porque realmente quer só se divertir com a cara dela. E ela ficava brava com isso. Mas ele, do Neida, literalmente do Neida, começava a dar uma risada toda xoxa. E ela perguntava, por que você tá rindo aí do nada? Fala pra mim. E metendo outra mão já quase nas orelhas dela, ela perguntaria por que ele tava rindo. E pei, ele já mete o louco, aproxima o rosto dela do rosto dele e mete o beijão na boca dela. Cala a boca e me beija. Obviamente ela não entendeu nada. Mas aqui eu vou e faço uma pergunta pra você. Ela precisa entender alguma coisa? Claro que não. Só cala a boca e azeita. E meu amigo, né? Ela iria perguntando o que ele tava fazendo. Mas quando ela foi perceber e deu uns passos pra trás, ela já tava contra a parede. Não tinha o que fazer. Você já tava sendo encurralada, sem saber que tava na toca do lobo, Fiona. E na mesma hora, ela caiu em cima de um banco aleatório que tinha ali, deitou em cima do banco. E ele só pensou, agora vai. E ele mesmo dizia a ela que não adianta ela falar que não queria, porque tá na cara dela que esse treinamento é o mais eficaz possível, rapaziada. Então, bora treinar? Tá, mas calma lá. Ela se levanta dizendo que, de qualquer forma, qual é o tipo de teoria que ele tem na cabeça? Será que ele consegue explicar por que ele tá pensando que isso poderia dar certo? Explica pra nós aí. E de novo, ele volta a dizer que é apenas uma teoria, mas ele acha que o teu poder do bigolinho, rapaziada, pode fazer com que ele fique mais forte do que o treinamento normal que ela diz que é pra ele fazer, tá ligado? Eu vou dizer pra vocês que isso não tem nada a ver, mas é Monra, então eu acredito, né?